27º episódio do CTG Tchê Tradição Gaúcha, o nosso podcast. Hoje com o nosso foco é a religião. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar a convidada, né? Mas antes disso, já pedimos aí para você deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal, que nos ajuda bastante, né? E também ative o sininho de notificações, que toda sexta-feira a gente lança um novo episódio e você fica por dentro quando é lançado, você é avisado, né? Também nós temos o nosso patrocinador aí, Berté, Aviários Berté. Se você estiver precisando de ração para criação, para os pets, para os animais de estimação, né? Acessórios para pescaria, acessórios para jardinagem, sementes, vai lá no Aviário Berté, fica lá na Jacó Macanhã, bem pertinho da caixa d'água da Sanepar, do reservatório lá da Sanepar, né? Também, se você quiser fazer a contribuição com algum valor, eu vou deixar um QR Code aqui em cima, né? E você pode fazer a sua contribuição. Aí, se você não estiver usando o celular para assistir esse vídeo, então eu vou deixar a chave do Pix aqui embaixo, tá ok? É isso aí, então vamos lá apresentar a nossa convidada de hoje, que a gente vai falar sobre religião, nós vamos falar sobre vocação, mês da vocação, mês de agosto, né? Então, vou apresentar aqui a irmã Zilda, que é a irmã das irmãs de São José. Como é que é o nome completo? Congregação de São José de Chambéry. Chambéry, que é cidade francesa? Congregação francesa. Maravilha. Nasceu lá numa cidade pequena da França, lá no Puy. E hoje em dia está espalhado para os 5 continentes. Nós trabalhamos em hospitais, colégios e missão. Especialmente nós somos irmãs missionárias. E eu estava falando aqui que a gente ia começar falando um pouquinho da tua vocação, mas vamos começar falando um pouquinho das irmãs de São José. Quando que surgiu lá na França, né? Qual que foi o... Surgiu na França, na ocasião, após guerra, elas recomeçaram, porque foi 1650, e quem era o presidente lá na França era Napoleão. E aconteceu a guerra e as irmãs foram muito perseguidas pelo trabalho que faziam junto aos pobres. Aí elas se espalharam porque eles até guilhotinaram 5 irmãs. Elas morreram mártires. E nessa perseguição elas saíram, voltaram para suas casas e ficaram como trabalhando escondida dentro de casa e recebendo aquelas pessoas que necessitavam e que as procuravam. Depois que Napoleão caiu do governo, a congregação recomeçou, reiniciou e voltaram aquelas que já estavam em casa porque eram perseguidas, voltaram para fazer vida comunitária, que é um do nosso carisma da congregação, é viver em comunidade, também com a prática da unidade e exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Depois que elas recomeçaram, as dioceses chamavam irmãs para trabalhar, e em cada diocese que elas iam, a congregação recebia o nome da diocese. Por isso que nós temos irmãs de Chambéry, irmãs do Lyon, irmãs de Pinheirolo e outros nomes tais que era onde o bispo convidava para trabalhar junto aos que tinham sofrido guerra, que tinha assim, empobrecido demais. Aí elas iam e ali naquela diocese a congregação mudava de nome. E hoje nós temos mais de 50 nomes de irmãs de São José. E nós aqui no Brasil chamamos irmãs de São José de Chambéry. O Chambéry
é uma cidade da França, onde as irmãs localizaram bastante depois que reiniciou a congregação. E assim, o nome Irmãs de São José tem a ver um pouco com o carisma de vocês? É serviço? O nosso carisma é viver em comunidade e carisma de unidade, a exemplo da Santíssima Trindade. Então é um carisma exigente, mas nós optamos para essa congregação, esse carisma, porque nós admiramos bastante, vendo outras irmãs que fizeram, antes de nós, fizeram essa caminhada. Então nós também gostamos e admiramos e aceitamos entrar no convento. Eu, por exemplo, entrei no convento com 16 anos, vim lá de Minas Gerais. Eu sou irmã Zilda Caetano de Almeida. Minha família mora em Minas Gerais, ainda continuam lá. E eu vim para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vim para Curitiba, aqui que foi o noviciado, o início da minha vida consagrada. E até hoje já funcionei como professora, depois mais uns anos em missão, especialmente junto aos pobres na Bahia. Eu passei 25 anos trabalhando naquela pobreza, naquela seca, naquela região onde não choveu durante 5 anos, mas a gente trabalhou com aquele amor, com aquele carinho que é próprio também do carisma da Irmã de São José. Amor ao próximo, mais do que a si mesmo. Se for preciso, a gente doar a vida pelo próximo. E é isso que nós tentamos fazer. E você falou ali daqui no Brasil, desde quando que as Irmãs de São José chamam? Aqui no Brasil, nós éramos 5 províncias. Ultimamente, foram diminuindo as vocações realmente. Então nós fizemos um processo de unificar essas 5 províncias em uma só. E nós temos então a Casa Provincial aqui em Curitiba, foi votada, poderia ter sido em Itu, poderia ter sido em Porto Alegre, poderia ter sido em Caxias, mas em conjunto votaram para que a Casa Provincial fosse aqui em Curitiba. E nós temos aí Conselho Provincial, irmãs, maioria delas são gaúchas, e que estão agora no nosso Conselho Provincial, e realmente estão até trabalhando para um capítulo. Capítulo é um momento em que se faz estudos, revisão da vida da congregação e projetos para renovar e acompanhar os movimentos que aparecem sempre, coisas novas. Então nós estamos em capítulo até janeiro, estamos trabalhando nesse sentido. Maravilha. Então, conhecendo aí um pouco, vamos conhecer um pouco sobre o teu chamado. Bom, como que era na tua infância? A família é bastante católica? Como é que era? Sim. Então, a minha família, a minha vocação propriamente nasceu com o chamado de Deus, claro que esse é o principal, mas para que eu escutasse esse chamado de Deus, a minha avó paterna, nós chamávamos de Mãe Tina, Ernestina é o nome dela, ela era uma prática fiel mesmo da religião católica. Mas, aliás, toda a minha família, ela ficou viúva muito cedo e cuidou de 14 filhos, e sempre acompanhando para que fortificasse a prática religiosa. E eu, então, lá pelos meus 16 anos, meu pai e minha mãe, sempre com aquela vontade que eu não fosse, para a gente não se separar deles, naquele tempo a gente vinha para o convento para não voltar mais em casa. E se despedia para
ficar, nem visita a gente receberia e também não voltaria em casa. E não somos irmãs de clausura, mas o regulamento era esse. Eu sabia, aceitei, porque era o chamado forte de Deus, era o que eu sentia, não tinha vontade de outro caminho. Esse parecia para mim todo iluminado, o caminho que Deus estava me chamando, é a vocação. Mas para isso precisa a gente se dedicar à oração, a gente refletir, a gente praticar realmente esse caminho que a gente vê claro diante da gente. É preciso a fidelidade, a escuta do chamado e a fidelidade. E foi o que eu tentei fazer. Então, acompanhei, meu pai me acompanhou até o Rio de Janeiro, ali ele me entregou para a irmã religiosa, irmã Florentina, que tomou cuidado de mim. Ela era irmã do pároco da minha cidade, em Minas Gerais. Qual que é a tua cidade lá? Então ela fazia promoção vocacional, porque o irmão dela trabalhava ali e ela ia, periodicamente, ela ia ali na nossa região e acolhia as moças que quisessem seguir esse caminho, que se sentisse chamada. Foi isso que aconteceu comigo. E ela me trouxe para o Paraná, de Minas Gerais, fui para o Rio de Janeiro vim para Curitiba, acompanhada por essa irmã do nosso pároco, irmã Florentina, irmã de São José, de Xamberi. E eu gostei muito, não me custou nem a separação da família, porque o ideal falava mais alto. E eu aceitei e procurei ser fiel. Depois que estudei, claro, fui fazer faculdade também, fiz faculdade de línguas neolatinas, também da pedagogia, e fui professora durante 25 anos. Depois eu senti necessidade de trabalhar também junto aos pobres, já que é uma parte do nosso carisma, trabalhar com a pobreza. Aí eu me dediquei na Bahia, numa região muito pobre, muito carente, eu me dediquei ao trabalho junto àquelas pessoas mais necessitadas. Fui muito feliz junto àquele povo, até hoje guardo uma lembrança muito boa, me correspondo com muitas pessoas de lá, eles continuam mostrando que realmente o trabalho que conseguimos lá em comunidade realizar junto aos pobres foi um trabalho que teve raiz e que permanece até hoje. E daí, assim, que idade mais ou menos a senhora tinha quando entrou no convento que foi para o Rio de Janeiro? Mais pessoas? Não, a tua idade que você tinha quando você foi para o convento. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu estava com 16 anos. E a minha escolha de vir para essa região, a região não é isso que me interessava, de receber o chamado de Deus, foi desde os 11 anos que eu já não pensei mais outra coisa. Era o que eu desejava e que eu sentia realmente o chamado forte de Deus, desde os 11 anos. Agora, não quer dizer que todo mundo também tenha o mesmo caminho. A vocação pode vir mais tarde. Ou então a resposta pode vir mais tarde. Para mim, eu acho que com o apoio da minha família, eu pude dar a resposta mais cedo. Então, aos 16 anos, eu já vim para a casa de formação religiosa. Então daí quando você entra na casa de formação, quanto tempo e quais são os passos que você leva até você estar? Sim. Então, ali no Rio de Janeiro foi como que um preâmbulo. Eu fiquei ali 6 meses. Aí, depois eu vim para Curitiba e ali eu ainda fiquei mais 1 ano, que se chama postulantado. Eu fiquei no postulantado 1 ano. Depois, a gente naquele tempo tinha o hábito, vestia o hábito religioso, e eu
chegou o tempo de receber o hábito, fiquei mais 2 anos como noviça de primeiro ano e noviça de segundo ano. Depois desses 2 anos, era a profissão temporária. Fiz o primeiro compromisso por 1 ano. Nós fazíamos compromisso de ano em ano durante 5 anos. Era só para 1 ano aquele compromisso. Depois do 5º ano, eu decidi pessoalmente corresponder ao chamado de Deus definitivamente. Então, eu fiz votos perpétuos, que é um compromisso que não é para mais voltar atrás. Agora é para sempre a minha consagração, votos perpétuos. Não é mais de ano em ano como foi antes, durante 5 anos. Agora é definitivo. E com essa formação, a senhora já fez aqui em Curitiba mesmo ou foi? Sim. A formação religiosa, continuei aqui em Curitiba, o noviciado. Nós tínhamos professoras leigas e tínhamos também professoras, irmãs até francesas, que estavam nos ensinando também a língua francesa. Era muito importante, porque os nossos documentos eram escritos em francês. Então tinha professoras, irmãs religiosas que tinham chegado da França, que nos ajudavam na nossa formação. E depois eu fiz nos nossos colégios mesmo, Colégio Curitiba, aqui Colégio Cajuru, eu fiz até o 2º grau, e depois eu fiz faculdade de pedagogia em Paranaguá, na Faculdade de Paranaguá, que eu fui transferida para lá, já ia lecionando e também trabalhando a minha vida espiritual e, ao mesmo tempo, trabalhando junto aos alunos do Colégio São José, em Paranaguá, que hoje em dia foi fechado. O prédio é a Prefeitura de Paranaguá, era o prédio do nosso era colégio. O colégio. E daí, daqui, quando você foi para a Bahia, e lá começou o teu trabalho assim mais comunitário, ou já depois de formado, ou você ainda já começou aqui esses trabalhos? Sim. Aí, nós lá pelos anos 80, a gente fazia uma preparação para ir para a missão. Eu fiquei no Rio de Janeiro mais uma vez, preparando para me conscientizar realmente o que é que eu ia fazer, o que eu ia enfrentar, quais as dificuldades que fosse possível já prever. E depois de 2 meses de estudo preparatório para a missão, eu fui lá pelo ano, foi o ano 1982, eu fui para a Bahia. Fiquei até 2007 na Bahia, junto aos pobres, trabalhando mais no trabalho de SEBs, comunidades eclesiais de base, junto àquelas pessoas sempre na paróquia e outras paróquias também, que depois nós fazíamos o movimento, era flexível, não ficava parado no mesmo lugar, não. Então nós tínhamos mais de 5 ou 6 regiões que nós trabalhávamos assim, periodicamente ia para um outro local. E o bispo nos dava toda a licença para atender o povo em tudo que fosse necessário, porque não tinha padre naquela região. Nós trabalhávamos, claro que a hóstia consagrada nós íamos na diocese pegar periodicamente para fazer celebração e dar comunhão ao povo que desejavam, e fazer batizado nós tínhamos licença do bispo para fazer também a recomendação para as pessoas que faleciam, as visitas também a esses doentes, rezar junto com eles, se preparando para receber de Deus aquele momento que é a morte
é um momento muito importante que esteja preparado. A gente tinha esse trabalho também junto aos doentes. Foi um tempo muito importante na minha vida. Eu achei que, para mim, foi um crescimento muito grande para compreender a realidade da vida, a realidade da pobreza, a realidade da doença e a realidade das pessoas que pedem e muitas vezes não encontram recursos. Então eu estava ali totalmente disponível para ajudar a toda necessidade que aparecesse, noite e dia. A gente até hoje eu não tenho nem costume de descansar durante o dia, porque lá nós não tínhamos tempo para isso. Então era o nosso tempo todo dedicado ao nosso trabalho missionário. Então, acolher as pessoas para aconselhar, consolar, mais ou menos isso? Isso, né? Isso também. E a gente lá também era uma comunidade, a gente não vai ficar num local sem ser sozinha, Sim. Não. Nós éramos 5, 6 irmãs. Na hora do trabalho a gente dividia, claro, umas iam de bicicleta, outras de moto, outras de carro, mas nós nos dividimos para atender, que eram 105 comunidades que nós deveríamos atender. Por isso, aqui a gente vê, realmente é uma outra realidade. Nós temos a paróquia, temos 3 comunidades, e às vezes parece que as pessoas acham que é muito, mas eu não posso nem admirar e nem achar que é impossível fazer diferente, porque nós conseguimos, pelo menos uma vez por ano, em cada comunidade, nós apresentávamos e ajudávamos as pessoas. E também nós formávamos animadores de comunidade. A gente tinha que se multiplicar. Nós éramos umas 5 para atender 105 comunidades. O ano inteiro era insuficiente para a gente poder ir em cada uma das comunidades. Ou seja, fazia realmente um trabalho pastoral, ajudava a formar lideranças nas comunidades. Isso, e essas lideranças daí repassavam para a comunidade aquilo que... Formava liderança, que nós chamávamos animadores de comunidade. Então nós formávamos lideranças para que pudesse ampliar o trabalho, e era um negócio muito gratificante para nós, porque esses animadores eram complemento para levar a palavra de Deus, e também para levar celebrações específicas, celebração litúrgica, também celebração para os enfermos, para as pessoas, os falecidos também. Tudo isso nós tínhamos os animadores que nos complementavam. E lá, além disso, a senhora dava aula, era professora, que se formou em língua e também em pedagogia, né? Pedagogia. Justamente, quando eu fui para lá, o recurso era pouco para a gente poder se manter. Então, tinha um colégio particular. Também tinha um colégio estadual, municipal. Eu comecei a lecionar tanto no estadual como no municipal e também no particular, para completar a nossa despesa da casa. Acontece que naquele tempo ali o trabalho municipal, a administração, dizia que era muito pobre, não conseguia nos remunerar. Então, praticamente nós trabalhávamos de graça nesse colégio da prefeitura e no colégio estadual, porque nos anos 80 a política ali era muito fraca para atender o povo. Mas aí tinha o coleginho particular, onde a gente recebia alguma coisinha que dava para a gente poder se manter, porque a gente não queria ficar ali
naquela região e dependendo aqui do sul, de Curitiba, para mandar recurso para nós. Então nós queríamos ficar com os 2 pés implantados ali. Nós queríamos autonomia. Nos manter, trabalhar e nos manter. E também para a gente viver igual ao povo. Se o povo era pobre, nós também tínhamos que viver igual ao povo daquela região. E era o que nós tentávamos e conseguimos. E ficou 25 anos lá, e depois a senhora veio direto para Curitiba de novo? Como é que você disse? Depois de lá, ficou 25 anos lá, né? Na Bahia. Cá, daí já veio direto para Curitiba novamente? Olha, foi assim. A gente tinha uma vida bastante sofrida, vou dizer realmente. Então, muitos lugares que a gente ia tinha que ser a pé, porque o carro não passava, era pedregulho e subidas. A gente subia, descia, e eu sei que depois de 25 anos, desgastei o quadril. Eu tive que vir para Curitiba para fazer cirurgia. E vim para fazer, e teve, realmente, teve que fazer uma implante no quadril, tem uma prótese, e eu não pude mais voltar para lá. Eu queria voltar, mas depois de 7 meses de recuperação, a minha coordenação aqui de Curitiba disse: não, agora você não vai mais voltar para lá, porque outras precisam fazer a mesma experiência. Aí eu fiquei em Curitiba, depois os 7 meses, 1 ano mais ou menos, e depois fui transferida para Pinhais, onde estou até hoje. Me sinto feliz, me sinto bem aqui em Pinhais também. Eu comecei com algum trabalho de igreja e o tempo passa, e agora eu já estou com 90 anos de idade. Então, nem parece. Eu faço alguma coisa na Legião de Maria, visitas, e faço trabalho em casa também, na minha comunidade, que nós somos 5 irmãs aqui na comunidade em Pinhais. E então eu estou ainda muito feliz na minha vida religiosa, porque até hoje nunca me faltou nada. Eu me senti feliz, o que realmente parecia que faltava, mas era opção minha. Eu que não queria outro recurso. Então nós quisemos viver pobremente junto com os pobres. Nós, aquela comunidade na Bahia. E aqui nunca me faltou nada. Graças a Deus eu tenho uma saúde relativamente muito boa mesmo. Eu agradeço a Deus todo dia. Até 2 anos atrás, eu não tomava o remédio, porque o negócio da prótese no quadril foi o momento, não precisou de remédio nenhum, foi só fazer aquele transplante. Eu fiquei sem tomar remédio até o ano passado, não tendo necessidade, nem por doenças que são praticamente são doenças de idosos, pressão alta, colesterol, nada disso eu tive até hoje. Eu estou muito bem, graças a Deus. Mas a gente sabe que Deus pode nos chamar a qualquer hora, não é por causa de doença nem de idade, né? Então eu estou todo dia agradecendo a Deus os meus 90 anos de idade e estou esperando a hora que Ele quiser me chamar, que eu também esteja preparada. Isso nós continuamos na nossa comunidade, somos 5 ali, temos oração de manhã, depois temos mais reflexão à noite, e o dia todo eu agora tenho bastante tempo para fazer oração. Muita gente que me pede oração, e quem não pede, eu rezo também por eles. Nós sabemos agora que o mundo inteiro, depois dessa pandemia, o mundo inteiro precisa de oração. Então, eu estou dedicando minha vida mais à oração nesses tempos agora. Mas, assim mesmo, se precisando, eu continuo na Legião de Maria, e se precisar de algum trabalho que eu possa fazer, eu estou à disposição. Então, como a senhora falou, tem serviço pra caramba pra quem quer
entrar nesse serviço, né, nessa vocação aí, tem bastante serviço, né, para fazer. Aqui? Em qualquer lugar, assim, né? Sim. E tá precisando de pessoas, né? Você comentou que baixou um pouquinho, né? Isso. A quantidade de pessoas. E tem assim, vocações vocacionadas novas se interessando. Como é que tá esse aspecto aí? Pois é, a gente faz um apelo, tem até umas lives que nós estamos fazendo, a congregação está se dedicando a isso, chamando mais vocações. O trabalho, a igreja precisa de nós, a igreja precisa da vida religiosa. E o povo precisa da vida religiosa. Então a gente faz um apelo, e se alguém quiser conversar conosco, posso dar o nosso endereço ali. E tem o convento ali perto do Hospital Cajuru, o convento São José, ou Nossa Senhora de Lourdes, que já foi também, agora nós chamamos de convento São José. Também aqui na nossa casa, em Piais, na rua 11 de junho, nós estamos ali também, sempre tem uma ou outra está em casa que pode conversar. E se alguém quiser, nós estamos convidando, estamos no mês vocacional, estamos procurando mais pessoas, se Deus está chamando, que elas tenham coragem de dar o seu sim e ingressar na vida religiosa. Até a gente faz o convite, podem escolher. Aqui em Pinhais mesmo tem as Irmãs da Copiosa Redenção, tem outras congregações. A gente está aberta para ver onde é que Deus está me chamando. Eu, por exemplo, quando cheguei no Rio de Janeiro, as irmãs do São José do Xamberi me apresentaram para outras congregações, São Vicente, outras congregações, para ver qual que eu escolhia. Eu disse, não, eu já escolhi, é essa irmã de São José que eu quero ser. Porque o chamado de Deus é muito nítido, é só a gente estar aberta. Ele chama e ele espera a resposta da gente. E para essa moçada aí que talvez se interesse, o que é vocação para a senhora? Assim, se fosse... Olha, é uma palavra vocação, tem várias vocações. Tem a vocação para o matrimônio, as vocações para ficar consagrada sem ter votos religiosos, sem pertencer a uma congregação. Tem vocação para viver solteira, né, ou solteiro também, sem se filiar em nenhuma ordem ou congregação. E tem também o chamado de Deus para a clausura. Aqui em Pinhais, não, que eu conheça, não tem. As enclausuradas, é um convite também. Eu morei no Rio de Janeiro, ali em Petrópolis tem a casa das irmãs enclausuradas, que elas não podem sair de casa para visitar ninguém, elas fazem o trabalho religioso delas em casa. O seu apostolado é realmente, em primeiro lugar, oração para as pessoas que pedem e oração para o mundo inteiro, que todos precisam. Mesmo quem não pediu oração, tem essas irmãs enclausuradas que têm a missão de rezar para as outras pessoas, para o mundo inteiro. E as irmãs de São José, além das lives, tem bom, aqui hoje em dia, por causa principalmente da pandemia, acho que ficou mais online, né, essa conversa, né? Sim. O que está fazendo um convite é mais online. Cada quarta-feira à noite, 8h30, 7h30 da noite, nós temos a live que está fazendo esse apelo para a vida religiosa, mas também nós temos uma parte que se chama LPP, Leigos do Pequeno Projeto, porque a nossa congregação foi fundada por o padre jesuíta Jean-Pierre Médaille em
já faz 300 anos, faz 370 anos já. E esse padre chamava Pequeno Projeto. A congregação nasceu muito pequena mesmo, uma comunidadezinha. E então, esse pequeno projeto, agora nós temos pessoas leigas que querendo se filiar para o nosso carisma, sem ser consagrada como irmã de São José, ou como também até leigos, pode ser homem ou mulher, leigos do pequeno projeto. Faz o estudo da congregação, sobretudo mais ou menos do carisma, e depois tem o compromisso, não é voto, como as irmãs fazem voto de pobreza, castidade e obediência. Mas o do LPP, Leigos do Pequeno Projeto, faz um compromisso, por quanto tempo quiserem. E existe também esse chamado para as pessoas que querem ficar junto de nós, pelo menos periodicamente a gente se reúne, e para viver o mesmo carisma que é de unidade, carisma de fraternidade uns para com os outros, que é muito importante a gente fazer isso e ter, sobretudo, ter um compromisso, porque às vezes a gente pratica, mas sem compromisso, ora esquece, ora não faz. Com esse compromisso, com essa promessa que a gente faz, é mais fácil a gente viver unidos cumprir, uns com né? os outros. Isso, ter continuidade, Sim. né? É que você fica meio solto, né? Às vezes não vai pra frente. Se a pessoa não se compromete, às vezes não faz, que até teria vontade, mas não faz nada porque não se comprometeu com nada, né? Uhum. Então é importante a gente ter um compromisso. E ali nesse convento que estamos aqui em Curitiba, tem bastante viciado aqui? Desse LPP? Tanto do LPP quanto do... Tem bastante, mas está espalhado também. No Rio, como nós éramos 5 províncias, tinha Porto Alegre, que era uma província, Caxias do Sul era outra província, Lagoa Vermelha era outra província, só no sul já tinha 3 províncias. Uhum. Aqui Curitiba era uma outra província, então já era 4. Tinha a província Norte e Nordeste, que é a Maranhão, também era a 5ª província, né? Uhum. E então, em cada local desse, tem esses leigos do pequeno projeto, que as irmãs conseguiram programar e apresentar e eles corresponderem. Então, existe bastante mesmo. E também, claro que na França, as outras, não é só na França, tem Estados Unidos, tanto que agora nossa Madre Geral é americana, é dos Estados Unidos, tem na Índia, tem uma indiana que é do Conselho Geral, tem uma brasileira que é do Conselho Geral, que lá no Conselho Geral em Roma, nós temos, são 4, uma da Itália, uma da Índia, a geral que é dos Estados Unidos, e a brasileira que é gaúcha e que está lá trabalhando para a coordenação de toda a congregação. E eu até ia perguntar, como ela é uma congregação internacional, né? Ela vem pessoas de outros países para cá também e vice-versa, ou pessoas aqui vão para outros países também, ou fica mais regional, assim, ou as pessoas que são ordenadas aqui ficam por aqui mesmo? Isso foi ótima essa pergunta. A congregação é internacional, então a gente precisa, para se comunicar, sobretudo do francês e do inglês, sobretudo. Porque é claro que tem a indiana, tem outras
que outras línguas mais difíceis da gente estudar, né? Mas o inglês e o francês faz parte para nós temos para poder nos comunicar, porque a Madre Geral, ela é americana. Tem a indiana, que aí ela que aprende também as outras para poder comunicar. Porque indiano é mais, para nós seria uma opção a gente praticar, mas é mais difícil. Tem a italiana, que tem uma italiana que é do Conselho Geral, então, aprender italiano, mas italiano não é tão difícil, né? Porque é mais parecido com o português. Então, mas realmente para nós o importante mesmo, e que é quase que obrigatório, é o francês e o inglês. Nós temos que saber comunicar. E daí, então, funciona praticamente que tem uma que é coordenadora geral internacional, e daí, como é que funciona? Daí ela tem noção do que mas ela tem noção do que está acontecendo em em todas as comunidades do mundo inteiro aí das Irmãs de São José? Sim. Aí esse Conselho Geral, esse é que tem intérprete para poder comunicar com as outras que são menos conhecidas, né? Na língua menos conhecida. Então, existe isso, mas as outras, como eu falei, que tem outras congregações de São José, né? Pinheirolo e de Cúneo, aí essas aqui, elas têm outro Conselho Geral. Ainda nós aqui no Brasil é que nos unimos para ficar uma província só, mas não era difícil, porque nós todas somos brasileiras, né? Tanto do Rio Grande do Sul como até do Norte e Nordeste, nós falamos a mesma linguagem. Então para nós não foi difícil unir 5 províncias. Agora, unir outras congregações de São José, que só elas, não é por própria vontade que elas ficaram noutra região, com outra linguagem, que foi por causa da guerra. E o bispo chamava, elas iam para lá e pegavam o nome da diocese. Era Irmãs de São José, que foram convidadas após a guerra para trazer o trabalho em outras dioceses, e lá elas recebiam o nome da diocese. Irmã de São José de Pinheirolo, Irmã de São José de Cúneo, conforme a região que era convidada pelo bispo. Tá certo. Bom, eu até esqueci de trazer, podia ter trazido para mostrar, que ficou no carro lá, né, que é o material que tem. Conta um pouquinho da história também, né, das Irmãs de São José, naquele folheto, né? Aquele folheto que trouxe, que você viu ali? Sim. Aquele folheto, ele conta a história dos 370 anos que a congregação comemorou no ano passado. 370 anos. Então, era interessante aquele folheto ali. E nós temos mais em casa, a gente pode até fornecer mais para você, se você quiser, para poder completar. Não, tá? Tranquilo. E daí, acho que fica o convite, assim, né, se você quiser lançar o convite, então, mais uma vez, né, para as pessoas que querem entrar em contato. Entra em contato, como você disse, pode entrar em contato direto aqui em Pinhais mesmo, com aqui vocês. Em Pinhais, pode. Qual que é o contato que vocês têm ali? Pode ser através de rede social, através dos telefones? Tem telefone, nós temos... eu acho que é mais... Aqui em Pinhais, acho que é só o telefone mesmo. Qual que é o telefone? A gente tem o fixo e tem tem WhatsApp também. Tem os dois. Qual que é o número lá? O nome da irmã que você queria? É o número do telefone.
Ah, sim. Para contar. Eu não trouxe agora escrito nenhum deles, mas eu posso depois passar Isso, para você você. me passa, daí eu pego e deixo aqui embaixo escrito no vídeo, né? Vai ficar escrito Isso. aqui, então. Eu passo para você depois. Tá? Temos o fixo, tem ali da Casa Provincial também. Eu vou depois preparar tudo e passo para você, tá? Tá. E só pra gente encerrar aqui, a nível de... A irmã já falou que tem 90 anos, né? Mas enquanto não é chamada por Deus, né? Ainda está cumprindo a missão. A nível de comunidade aqui, na nossa paróquia, na nossa capela, tem algum projeto que a senhora acha que é interessante assim, desenvolver ainda? Ou fica mais na parte espiritual ali dentro da casa? Isso é que nós estamos... As irmãs que chegaram, recém-chegadas ali na comunidade, vieram uma vez do Rio Grande do Sul, a outra veio da Lapa para cá, a outra veio ela veio da Taisânia, essa que está com o joelho operado. Então elas sentem falta de ter um projeto, mas como agora até a paróquia está também com um pároco novo, a gente vai ver se pode achar um trabalho, uma necessidade em que possa elas se colocarem e também se satisfazer de estar exercendo uma missão, porque a gente não rezar, a oração já é missão. Mas se a pessoa ainda tem condição de fazer um trabalho, eu mesma já fiz aqui, já fui da coordenação das pastorais, se lembra não? Sim, né? sim. Inclusive, acho que foi uma das melhores fases da coordenação pastoral, que faziam uma reunião onde que cada componente da pastoral tinha alguns minutos para falar, então todos conseguiam falar, né? Foi junto com o Padre Leandro na época, né? Com o Padre Leandro, isso mesmo. Então a gente pode ainda prever isso e talvez até você possa nos ajudar para poder entrar, você conhecer melhor, ir lá na nossa comunidade, você vai ver as irmãs e ver também qual é o projeto que elas gostariam de entrar, né? Porque aí também é opcional, né? Sim. Mas que é bom e a paróquia pode até estar necessitando, então é bom que tenha pessoas disponíveis, né? Sim. Então podemos conversar sobre isso depois, lá na comunidade. Eu também vou falar com elas e vamos ver. Né? Eu ainda estou na Legião de Maria, me sinto muito bem, elas querem... gosta do meu trabalho ali, então vou continuando na Legião de Maria, mas tendo outra coisa, eu também ainda posso entrar, né? Estou com saúde boa, disposição, né? Que não falta, né? A disposição eu tenho. E então, assim, já que a senhora está na Legião de Maria, o serviço delas é também trabalhar justamente com isso que você já trabalhava na Bahia, né? Buscar ir ao encontro das pessoas de mais necessidade, né? Não é isso? Isso. E trazer elas até ou seja, se for um caso extremo, levar para o padre ou coisa assim, né? É mais ou menos por aí que funciona. É interessante porque elas são um trabalho silencioso, um trabalho meio oculto, mas o importante mesmo é a devoção à Nossa Senhora, muito grande. A Legião de Maria, por isso que tem esse nome, e parece Nossa Senhora caminha junto. Elas trabalham silenciosamente, visitam enfermos, ver necessidade das pessoas para levar para a paróquia, porque o regulamento de Legião de Maria não é financeiro, elas não devem entrar em finanças, visita, conversa com a pessoa, consolar os que precisam de consolo, visitar os doentes, enfermos, mesmo que já está quase para... que Deus está chamando, o momento da morte. Então é isso o trabalho da Legião de Maria, mas é muito importante a oração que elas fazem semanalmente.
Elas fazem e prestam conta do serviço que foi realizado, serviço espiritual. Então, dá para contar, é uma coisa que a paróquia não, às vezes o conhecimento é pouco, mas elas estão atuando sempre. Maravilha. Então vou deixar aqui o recado, né, das irmãs de São José, a irmã Zilda aqui, se vocês querem se comunicar e ter essa noção do que é as irmãs de São José. Eu sempre esqueço o nome da cidade. São José do Chambéry. Isso, a irmã falou aí, daí já está falado. É francês, é não francês. Chambéry. Chambéry. Pronúncia péssima, mas acho que deu para eu falar aqui. Então, entrar em contato, vou deixar o número descrito aqui, ó, para quem quiser conhecer melhor, até visitar as irmãs ali, né? Fica aqui em Pinhais, próximo. Isso. Ali ao Arnaldo Busato, né? Isso. Não é muito longe dali, né? E elas trabalham aqui com a gente também na comunidade Bom Pastor, participam da matriz aqui na Paróquia Nossa Senhora Boa Esperança, né? Boa Esperança. Então, pra gente mostrar, né, que na igreja a gente tem bastante serviço, tem cada vez menos pessoas disponíveis, né? Mas a gente precisa sempre estar realizando esses trabalhos aí que são bastante importantes e necessários. Só quem precisa que sabe, né, irmã, que é necessário esse trabalho, né? Então, agradeço aí a participação da irmã aqui com a gente, né, nessa conversa. Acho que é bastante importante. Eu sempre falo que a gente aqui nas mídias sociais, a gente acaba vendo muita gente falando mal da religião, né? Então a gente disponibiliza esse espaço aqui para falar um pouquinho bem e para mostrar o que está sendo feito, né? Porque senão ninguém vai conhecer, né? Isso. E eu é que agradeço essa oportunidade, né, de mostrar mais ou menos o que é a vida religiosa e como é que a gente deve responder, ser fiel ao chamado, porque muitas vezes a pessoa foi chamada e não corresponde, pode não achar felicidade em outro caminho, porque o caminho dela, Deus já planejou essa vida religiosa. Então é muito sério, muito importante a gente estar aberta para responder o chamado de Deus. Esse chamado é muito forte e a pessoa não pode desconhecer e deve discernir claramente e dar a resposta o sim para o chamado que Deus está apresentando e que é ali que ela vai achar felicidade. Outro caminho que a gente escolha, ao contrário da vontade de Deus, não se encontra felicidade. Vamos achar onde Deus está nos chamando. Eu agradeço muito essa conversa que nós podemos fazer e também para ajudar as pessoas, os jovens, poderem se decidir, ter coragem e dizer sim para Deus, para ser feliz. É isso aí, como a irmã falou antes, né? Tem outras vocações, tem a vocação matrimonial, para quem é homem aí pode ser sacerdotal também, né? Então, as vocações leigas, que consagradas, que a irmã falou também, né? Que é um compromisso que não faz todos os votos, mas é um compromisso, né? Um comprometimento ali também, né? Certo. E a gente pode... o importante é a gente tentar entrar nessa espiritualidade para poder encontrar a nossa vocação, né? Onde que a gente tem mais alegria de estar participando, não é isso? Isso, eu gostei que você falou isso, porque a vocação é vários tipos. Tem a vocação matrimonial, que também, se a pessoa escolhe errado, não vai ser feliz. É muito importante também a decisão e a escolha no caminho do matrimônio. Tem que saber decidir e pedir a Deus para ser feliz ali também, em qualquer lugar. O chamado de Deus, Ele está pronto para nos dar felicidade e nos realizar ali, contanto que a gente faça a escolha certa. É isso aí. Então, essa aí é o nosso terceiro episódio desse mês que a gente está falando sobre vocações. Já falamos sobre a vocação de um cantor aqui, né? Um músico, cantor gospel. Semana passada falamos com um padre, hoje uma irmã religiosa, vocês conheceram aqui. Então a gente vai tentar convidar mais alguns aí para
esse mês ainda de agosto, né, apresentar as vocações aqui que nós temos principalmente na nossa Igreja Católica. Agradecemos aí a audiência, a quem está assistindo, sempre lembrando aí de deixar um like, tá, no vídeo, se inscreva no nosso canal, que nós estamos precisando de inscritos aí, né, para dar uma forcinha para nós aí, e também ative o sininho para você ficar sempre ciente de quando os episódios vão ao ar. Geralmente todas as sextas-feiras, esse é um pouquinho mais tarde, hoje vai entrar no ar, mas toda sexta-feira estamos lançando um novo episódio aqui do podcast CTG-T. Mês de agosto está sendo bastante voltado às vocações, porque a Igreja Católica fala das vocações da nossa convivência, né, de todos os tipos de vocações. Além dessas, tem a gente comemora aí o Dia do Catequista no mês de agosto também, né? Os leigos, por exemplo, acho que até diácono, né, que também é uma vocação leiga, né? Então a gente tem várias vocações aí que são lembradas aí no mês de agosto. Mês de setembro a gente vai falar um pouquinho da tradição gaúcha, então fique atento aí para nós, nos próximos podcasts que a gente vai estar trazendo para vocês aí. Então é isso aí, agradeço aí a audiência mais uma vez, até a próxima semana, se Deus quiser, não é isso, irmão? Até lá.